um grupo conversava. Falavam das expectativas, das provas, do tempo perdido, das incertezas e trocavam ideias porque era um grupo reencarnante, com todas as dúvidas, as inseguranças de uma nova vida, temendo não conseguir, mais uma vez, cumprir com aquilo que tinha sido determinado. E um deles comenta: o pior é o esquecimento, porque quando nós voltamos, nos esquecemos. E esse esquecimento faz com que muitas vezes possamos fraquejar novamente. E o outro responde: sim, mas qual seria o nosso mérito se nós lembrássemos de tudo? O mérito está no esquecimento e na batalha do dia a dia, sem lembrar aquilo que nós já fizemos, mas sem saber porquê e sem saber de onde, começaram a sentir uma energia que revigorava, e nesse momento que sentem essa energia, vem uma luz imensa e vai chegando mais ou menos ao meio deste local. E aos poucos vai se transformando em forma humana. O grupo não consegue perceber, mas a alegria, a esperança começa a tomar conta. E alguém diz: certamente são bênçãos de Deus vindas para nós. Trocam mais algumas ideias e o grupo começa a se dispersar. Se despedem e vão indo, mas Pollux fica mais um tempo a pensar. Começa a rememorar as suas passagens na Terra, o tempo perdido, as coisas não feitas, a última encarnação, e começa a pensar na pessoa que mais amara e no seu pensamento de tristeza e de saudade faz uma oração, pedindo ajuda a Deus, pedindo perdão, pedindo força e manifestando a saudade que tem de Alcione, a sua amada. No momento que termina a sua oração em prantos, ele sente alguém que coloca a mão no seu ombro e fala: Pollux, te prepara para a tua nova jornada. Ele estarrecido olha para Alcione, um misto de imensa alegria e de vergonha por ter falhado tantas vezes com esse anjo bom existente nas suas vidas. E ele diz: me perdoaste outra vez? Ela responde: também eu tive minhas falhas, também eu tive minhas dificuldades. E começam a conversar e ele conta para ela: escolhi na minha próxima encarnação o sacerdócio. Escolhi não ter família, não ter esposa, não ter os filhos para me dedicar ao sacerdócio, ajudando a quem precisa de mim, porque muito já foi. Mas eu sinto que se tu estivesses comigo, se eu pudesse te perceber, eu conseguiria vencer. E ela responde que vai pedir ao Senhor que permita que ela volte para auxiliar. Ela é um espírito de luz, já não vive no nosso planeta. Ela vem de Sirius, outro sistema. Recordam-se da exposição anterior que a Rosa falou de outros sistemas e vidas em outros lugares? Ela já ultrapassou esse nosso planeta, mas por amor ela quer voltar
Então ela diz, antes de termos por certo isso, tenho que ouvir a palavra do Cristo, ter a permissão do Cristo. Mas não penses que nós teremos facilidades e logo vamos obter aquilo que necessitamos. E diz uma coisa muito importante. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Não desejes e nem queiras regalias. E ela volta e entra nesse lugar onde ela vive, no momento em que 3 sóis brilham, e ela procura uma das autoridades e diz, anjo amigo, era Antênio, deliberei suplicar ao Senhor a permissão para voltar temporariamente ao plano terrestre. Ele olha e diz, como assim? Estranho. Por acaso, tu achas que aqui nós não trabalhamos para o plano da Terra? E os teus trabalhos, porque ela já estava trabalhando na parte das artes para o plano da Terra. Então nós temos os outros lugares também trabalhando ao nosso favor. Nós nem imaginamos. E ela diz, gostaria de interromper esse meu trabalho, essas minhas pesquisas por um tempo. E o Antênio começa a argumentar com ela. Olha, tu podes trabalhar daqui. E vai argumentando e ela diz, eu quero voltar. Porque não volto só por Pollux, mas volto pelos meus outros entes queridos, amigos e familiares, que também precisam de mim. E ele continua argumentando com ela. Tu sabes que alguns que pedem para voltar para outras tarefas não conseguem na totalidade aquilo que almejam. Tu sabes que não tem facilidade. Tu achas que tu terás condições de encontrar com esse ente que tu tanto amas há séculos e séculos. Tu terás a coragem e a força para não te unir a ele, se não for possível, para não formar uma família. Tu sabes a tarefa que tu estás pedindo para o Cristo te dar? E todos os argumentos que ele vai mostrando para ela, porque ele diz, eu tenho que te mostrar, abrir os teus olhos para essa realidade que vemos agora. E ela vai pedindo ainda para reencarnar. Diante de toda a argumentação, ele diz, então, depois de ter dito tudo isso, te alertado, te chamado à razão sobre todos esses aspectos, eu permito o teu regresso à Terra em nome do Senhor. E ela sai feliz da vida para reencarnar, passa por algumas entidades e um pergunta, quem é essa aqui? Está indo para a reencarnação na Terra? Alcione. O outro se espanta também. E ela vem. Como o Artemio tinha falado, ele advertiu que nem sempre se consegue. O Pollux volta, já tinha dito para Alcione que ele ia escolher ser padre, mais uma vez. E toda essa trajetória para dizer do nosso tema, que ele escolheu as provas que ele queria. E ela veio em missão, porque ela já era estava num patamar bem diferente. E como ela estava nesse patamar diferente, ela vem com o interior dela mais trabalhado, mais iluminado. Então, nessa trajetória terrena, eles passam por inúmeras dificuldades.
ela nasce numa família que ela fica praticamente só com a mãe, o pai dela é tido como morto, a mãe passa necessidades, a família não tem mais dinheiro, existe uma peste, ela perde os pais e vai passando. E nesse meio ela conhece, mudam de país, ela conhece um padre. E quando eles se olham, tem aquela ligação imediata. Ele é padre, sobrinho de um padre amigo dela, muito amigo, que também faz parte dessa trama, e ela acelera o coração. Só que ele é padre e ela tem a consciência que ela não pode chegar perto dele, que ela tem deveres com a mãe tinha adotado uma outra criança, e que ele, como padre, ele tem que dedicar a vida dele a Deus. E ele já começa a pensar em deixar a batina. Ele já vem, porque a nossa tendência é repetir coisas que nós já fizemos em outras encarnações. Então, numa outra encarnação, ele já não tinha agido de forma adequada como padre. E nessa, como ele encontra, e aquilo bate tão forte nele, como nela também, mas ela consegue administrar melhor os sentimentos pela forma que ela já tem dentro dela de ver as coisas, ele ainda não. A nossa trama termina que ele não consegue, como havia dito o mentor, ele não consegue fazer aquilo que ele tinha se proposto. E ela acaba denunciada, porque ela tinha uma outra visão. Ela acaba denunciada como herege e morre numa prisão pela Inquisição. Vocês lembram, né, quando a gente estudava na escola o Santo Ofício, a Inquisição, né, que condenava as heresias, e ela está num convento, tem um determinado momento da vida dela, porque eles se encontram, se desencontram, ele deixa o sacerdócio, ela neste momento não pode acompanhá-lo, porque ela tem obrigações imensas com a família, a mãe dela se encontra entrevada, e ele vai embora. Ele tem umas desconfianças, sabe aquela sementinha do mal que alguém planta ou que tu vê uma coisa e interpreta de outro jeito? Ele vai embora extremamente desiludido com ela. E acaba casando. Ele deixa a batina, né, quando ele vai procurar ela pela segunda vez, e aí volta e acaba casando. Quando ela se desfaz de todas as incumbências dela, ela volta para procurar ela. Agora eu posso, porque ela tinha dito, quando eu puder, eu te procuro. E ele, como foi todo amargurado, com desconfianças e tal, ele acaba casando com outra pessoa. Quando ela procura por ele está casado. Olha só, né? E ela volta. E quando ela volta, ela diz, bom, eu agora vou ter que me dedicar a Deus mesmo, aos outros, e vou para um convento. E nesse convento ela começa a ter uma outra visão, falar de Jesus de outro jeito, atender as pessoas, porque ela está numa ordem de carmelitas, e vocês sabem que as carmelitas não podem sair, não podem ter trabalho externo. Isso aconteceu também com a Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela teve um problema seríssimo, porque ela atendia o povo na rua, e os padres chamaram ela teve que ter uma ordem especial, sair, algumas coisas assim, para poder atender as pessoas necessitadas, que as carmelitas não podem. E aí o padre que vai lá começa a dizer para ela que eles já estão fazendo tudo errado, porque as carmelitas não podem fazer isso, que ela está sendo herege, porque ela está dizendo outras coisas de Cristo, que a igreja não concorda. Chama ela, fala que vão dar umas orientações, ela sabe, a madre já disse, vai ser presa. E ela vai. E fica meses presa. Nesse meio tempo, ele volta, ele tem muito dinheiro, então ele compra a volta dele de novo para ser um sacerdote. E vai acabar sendo um daqueles padres que são da Inquisição. E no dia que
o guarda vai lá e diz, olha, ela não passa de horas, então, e eles vão deixando, né? Não tem julgamento, vão deixando, e ela vai enfraquecendo. O dia que ela vai passar para o outro lado, ela tem a visão com a mãe dela, com o pai, ela já sabe que ela vai. E neste dia, esse padre, então, que já tinha um outro nome, vai lá só para ver assim que ela morreu, né? Dizer, ó, te arrepende e tal, e ela vai morrer. E quando ela olha para ele, ela reconhece. E ele se desespera total, porque ele deixou ela apodrecer na prisão. Então essa jornada dele, como o espírito não revive, não podemos dizer que foi totalmente perdida, porque ele fez algumas coisas boas, enquanto era a primeira vez que ele foi padre, enfim, mas deixou de fazer muitas coisas. E ela parte. E é nesse sentido que pessoa que ela falou dizia, olha, pode ser que tu não consiga. E ele já tinha alertado ela que ele, primeiro, pode ser que nem todos conseguem, mas esse não vai ser dessa vez. Mas ela ajudou porque ela tinha uma alma boa, ela tinha pensamentos tão bons que ela conseguiu ajudar a ele evoluir um pouquinho mais. E a mãe dela e o pai dela, que já tinham sido pais dela anteriormente, também ela foi uma luz na vida deles. Ela foi o consolo. Então, não se pode dizer que foi encarnação perdida. E para quem recebeu a luz que ela tinha, ganhou muito. Basta dizer que se vocês quiserem saber toda a história, que é maravilhosa, tudo isso que eu falei para vocês e muito mais está no livro Renúncia, do Emmanuel, que foi o padre Damiano, que era uma parte bem importante, que era um padre que já pensava diferente também naquela época, com as ideias realmente do Cristo, a vivência do Cristo, e é um livro então do Chico Xavier, Renúncia, muito bom. Então, só para concluirmos, né, disso que eu contei, porque então teve a escolha, eles escolheram, tanto é que eles estavam lá no grupo, né, conversando. A dela, uma missão, e quem vem em missão não tem regalia, vem quase mais espiritualizado, claro, mas com quase um comum, sofre, tem ansiedade, tem tristeza, fica doente, né? Então lá na questão 258 diz assim, no estado errante antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe aconteceu durante a vida? Sim, que vai lhe acontecer durante a vida? Sim, ele mesmo escolhe. E depois tem uma pergunta assim, mas ele escolhe tudo que vai acontecer? Não, ele escolhe o tipo de prova. O que vai acontecendo depois é a vivência dele, são as atitudes que vão acontecendo depois. Tu nasce no meio necessário, com a prova necessária, aquilo que tu tem que te trabalhar. O que tu vai fazer com aquilo vai direcionar a tua vida. Tu nasce num meio de maldades, mas tu pode escolher não ser mal, né? Porque uma das perguntas é assim, mas como é que alguém pode escolher nascer num lugar mal? O Espírito responde assim, precisa nascer num lugar que vai ter a dificuldade, senão tu não sabe se tu vai passar pela tua prova. Se eu vou nascer num lugar que não tem nada daquilo que eu preciso, como é que eu sei que eu superei? Não sei. Então, nós escolhemos conforme a nossa necessidade. E lá no plano espiritual, às vezes a gente tem uma ajuda também, olha, orientadores para nós, para não escolhermos aquilo que nós provavelmente não vamos conseguir. Então, nós escolhemos dosados. E isso tudo é importante para que a gente saiba que quando nós passamos por várias adversidades na Terra, ou porque nós temos um resgate, ou porque isso, ou porque aquilo, né? A gente às vezes não quer aceitar, não, é porque eu. Por que não? Né? Porque comigo, sim, com o outro poderia, comigo não. Nada é por acaso, mas nós podemos agravar
ou podemos atenuar. Depende da nossa conduta, do nosso pensamento, né? Então nós temos também orientação, o que a gente se direciona é a nossa necessidade. E aí uma pergunta na 266, mas será que não se escolhe prova tão dura? E os espíritos respondem não, porque lá do outro lado a visão é outra. Lá do outro lado nós somos diferentes. E por isso nós escolhemos, porque sabemos que precisamos daquilo. Quando nós chegamos aqui, nós somos um corpo mais bruto, né? A matéria, e aí nós temos outros pensamentos, outras necessidades, nós achamos que nós não suportamos, mas é o que nós necessitamos. Nós nascemos com famílias e se nossas famílias têm problemas ou nós temos problemas, nós viemos para ajudar, mas nós viemos também para resgatar. Aquele caído de hoje, pode ser que eu tenha ajudado ele a cair na outra. Ou pode ser que eu tenha sido uma caída junto com ele. Então nós temos que ter a visão que dentro do nosso contexto, nós olhamos cada um como um ser individual, como nosso irmão, como nós fomos no passado, se hoje estamos melhor. Porque nós temos todos o passado, que são degraus que nós fomos subindo muito lentamente. Então, quando nós olhamos uma pessoa que tem problema, nós temos que ver que essa pessoa é aquela que nós fomos. E não significa que nós devemos aceitar tudo e ser conivente com as coisas, mas trabalhar neste meio para podermos crescer, para podermos dar a nossa contribuição. Nessa passagem que eu contei para vocês, nessa história, em todos os momentos ela falava, no maior sofrimento, Jesus não me abandona. Eu sei que Jesus está me ajudando. E é verdade, porque às vezes nós passamos por dificuldades e a gente sabe que apesar da dificuldade, Jesus está conosco. Senão a gente não aguentaria. E Ele não nos abandona. Muito interessante. Que ninguém pode tirar a marca do Cristo. Que ninguém pode apagar o que Ele deixou na história, dividindo a história em antes e depois de Cristo. E que a luz dele nunca se apaga. E por mais que as pessoas começam a ser anticristo, nós somos e deveremos ser cada vez mais as pessoas que irradiam a luz do Cristo. E essa luz deve se espalhar pelo planeta inteiro, porque Ele, por si, não precisa de defensor. Mas nós temos que nos defender pensando no Cristo, pensando no amor que Ele teve por nós, pensando nos ensinamentos e no Cristo vivo, não no Cristo crucificado, mas aquele que traz a palavra, o consolo e o trabalho, porque Ele trabalha por nós e para nós, e nós temos que trabalhar também para Ele. Então que os nossos pensamentos de todos os dias sejam que a luz do Cristo reine em todos os lugares. Que assim seja.